Então, pessoal, vamos trazer umas pequenas pérolas, né? Circunstâncias pequenas de introdução. Vamos lá. Nosso planeta Terra, ele é uma penitenciária azul. 70% é água, visto de longe, é uma esfera azul, logicamente. A galáxia, linda galáxia ali do lado, ó. Aqui é uma penitenciária. Foi um planeta. Ele é um planeta que foi um planeta escola, pois a gente tem uma diversidade muito grande, diferentes culturas, tipos de civilizações diferentes, mas em corpos similares, né? De 2 braços, 2 pernas, 5 dedos, 2 olhos, brancos, negros, asiáticos, não sei o que, não sei o que. Bom, até aqui tá fácil. Aí, ele, no momento que está, ele está na periferia da galáxia, rumo ao chegar no centro, né? Como o buraco negro é o administrador de tudo que está na galáxia, bilhões de órbitas. E isso pode alavancar mediante o processo que as pessoas têm de consciência social. Se as pessoas tiverem mais harmonia, desenvolvimento, a gente conseguir alavancar aqui a nossa energia, a trazer energias boas, a gente consegue alavancar para chegar mais próximo ao buraco negro, que lá é a estação central do mundo espiritual. A gente só não enxerga, pois a gente está na atmosfera das provas e expiações. Numa outra dimensão, a atmosfera fala planeta e dimensão. Aqui é uma penitenciária azul, pois já foi uma escola, o planeta, já foi um hospital, pois existem diferentes guerras do cosmos afora, em órbitas do lado, não sei o que, não sei o que. Aqui foi juntado todo mundo para o pessoal renascer de novo, fazer as pazes, mas realmente não é isso que acontece de fato, né? Tecnicamente falando, não literalmente, generalização sempre foi crime. E dentro disso, a gente está aqui hoje. E hoje é considerado um hospício do planeta Terra, por isso a gente vê. Sempre existiu, isso é fato. Desde o início da era até os dias atuais, sempre existiu hierarquia e corrupção em todos os cargos e setores, desde o início da era até os dias atuais. Só que hoje está com maior abundância. Com a internet, mostrando o juízo final, que o pessoal falava lá da guerra de Almagedon, a guerra do Almagedon, o juízo final, a separação do joio e do trigo. Aí, eu vi esses vídeos na internet para não sei o que, aí, depois eu fui vasculhar. A gente fica perguntando, onde que é o Tribunal das Trevas? Claro que dentro do tabuleiro da geopolítica tridimensional, o tabuleiro é o próprio planeta. E os monumentos históricos e culturais são as chaves, né? Os simbolismos que tem, que a natureza nos traz, monumentos históricos de virtudes do passado, que estão diversificadas, mas são factuais, só estão diversificadas, a gente vai juntando essas peças. Mas aí depende das pessoas a entender que a genialidade são estruturas além da base. Você não pode só ficar preso dentro dos padrões escolares, não sei o que. Tem que sempre explorar mais, ser individual, ser autodidata, superdotado, né? Para ser um superdotado, você tem que ser muito autodidata, você tem que ter facilidade nas coisas, você tem que se adaptar. E claro que isso é necessário que haja uma explicação profunda, com adrenalina, para o pessoal realmente se encantar pelo conhecimento. Não as formas fracas que tem a escola, muitas das vezes, mas sim professores maravilhosos, né? Que trazem mecanismos, estratégias a explicar diferentes, como eu tive professores assim, graças a Deus. Tive ensinadores no passado que eram lixo, mas hoje eu tive professores que são excelentes durante minha época do sétimo para cima. E claro, em outras para baixo também tive professores excelentes, mas para cima chegou uns professores mais maduros, vamos dizer assim, a trazer detalhes mais pesados que mexem com o mundo de forma mais ampla. A gente começou a se apaixonar pelo conhecimento. Pelo menos comigo foi assim. E agora, a gente sempre vai trazer de forma com que, assim, o projeto Interligação da Matéria, ele mostra que tudo é conectado. Nisso é necessário uma base concreta para todos se posicionarem, né? Que é o tabuleiro da geopolítica tridimensional. O planeta Terra é o tabuleiro. Os monumentos históricos e culturais e os simbolismos que tem neles e o simbolismo que tem na natureza são as peças do jogo para jogar. O jogo, né? A gente vê, o que é a Guerra do Armagedon? Seria com que os líderes mundiais eles se virassem contra Deus. Deus é o que? É a própria lógica. Né? Então, mediante o juízo final das pessoas, a inconsciência social é a verdadeira podridão. Não é carne de composição. A gente vê Copa do Mundo, como é que vai competir com países que não tem tecnologia, não tem comida. Mais de 700 milhões de pessoas estão nesse estado sem comida e tecnologia direito, de fato. 123 milhões dessas pessoas são refugiadas, têm famílias, têm crianças, têm filosofias, têm músicas, têm artes, têm curiosidade a entender a parte científica de diferentes coisas, tem uma riqueza da diversidade de interpretações da natureza, do cosmos afora, tudo mais. Mas muitos se cativam naquilo que é só um palmo na frente deles, né? Como Copa do Mundo, não sei o que. Diferentes dessas formas que a gente possa interpretar como forma racional. Aquela forma com que vicia rapidamente, né? Nada aquilo muito aprofundado para a gente entender uma forma mais detalhada, né? Como a natureza nos demonstra ser a nossa própria atmosfera, planeta Terra. Ele
é uma dimensão, eu falo atmosfera, planeta e dimensão. Ele é de uma forma com que em milhões de anos nenhum GTA vai conseguir reproduzir de fato. E ao mesmo tempo, os seres humanos aqui, os seres daqui têm a proeza de ter um comportamento muito pior que a do Simpson, grande parte das vezes. A gente vê mais de 300 milhões de pessoas. São muitas pessoas, essas pessoas aí que estão em lugares de alto risco, né, criminal, alienações de governos, de facções, de grupos terroristas, são brutalmente assassinados, crianças, animais, torturados, tanto com aquelas formas com que eles têm de armas biológicas, químicas para torturar as pessoas e descobrir novas armas, a fabricação de armas nucleares, outros tipos de vírus, não sei o que, não sei o que. E aqui a gente vai ver o que? Diga uma peça, onde que, assim, tanto no mal, tanto no bem, a gente vai ver os simbolismos, né? Tanto do mal, tanto do bem. E a gente só falta interpretar. Eu vi isso na internet e eu vou trazer a forma com que eu tenho. Eu sempre tive uma visão detalhada desde criança. E agora eu sempre gosto de me expressar, sempre gostei de me expressar. Agora eu tenho as ferramentas linguísticas, né? Eu consigo estruturar minha forma dialética, trazer minha transparência aqui, sei o que, ensinar. Por isso o nome do meu canal é Professor das Leis. Aí aqui, vamos lá. O tribunal, uma das peças que a gente pode trazer, claro que eu vou trazer vídeos mais aprofundados, logicamente. A gente vê da diversidade e a energia canalizada para utilizar para fazer racismo, bullying, diferentes de todas as formas que você conseguir imaginar de menosprezação que as pessoas fazem, né? Estão presas nisso. Então hoje é um hospício planeta Terra. O Tribunal das Trevas, a gente poderia ver mais ou menos aqui, ó, tá? A gente está aqui, planeta muito lindo. Vamos ver aqui na ponta. Aqui na ponta, tá? Vocês vêm aqui, ó, no sul do Chile. Aí vocês vão ver esse bichinho que parece um dinossaurinho, um dragãozinho, parece um mini Godzilla. Esse bichinho aqui, ó, fofinho, um dragãozinho, um dinossaurinho. Aí vocês vão ver nesse conjunto de ilhas, essas duas ilhas, de conjunto de ilhas de duas ilhas, que estão conectadas ao solo. Não é essas duas grandes não, tá? Se tem o dinossaurinho aqui, não é essas duas grandes não. É essas duas pequenas aqui, ó, conectadas ao solo, tá? Aqui do lado, então, essa pequenininha aqui, não essas grandonas não. Aí você vem nessa da direita, aí você fala, onde está o Tribunal das Trevas, né? A gente já entende muito a parte do bem, tanto a espiritualidade e o contexto que a gente tem, estudado Allan Kardec, Chico Xavier. Mas os das trevas, eles dão simbolismo, ambos os lados dão, né? Aqui é provas e expiações dita na Bíblia. A gente vai interpretando, vê até onde a gente consegue discernir as coisas. Aí aqui, nessa segunda ilha, a parte direita, já dá pra enxergar aqui, ó. Achei. Aqui estão os caras. A forma com que eu posso trazer de interpretação minha. Aqui, ó. O poder executivo, né? Beelzebub, Satanás, Diabo, como vocês dizem, tem diferentes formas em todas as religiões. Tem o mal, tem o bem, né? A única divisória lógica que tem que fazer é o bem e o mal, né? Não outras circunstâncias. É o bem e o mal. O que é lógico é que é o bem e o mal. Então vamos lá. Aqui, o diabo, né? O famoso poder executivo. Ele está aqui, ó. O rosto dele perfeitamente criado. Em cima tem um outro demônio aqui. Não sei se é a segurança desse cabra aí. Mas, ó. Aqui dá pra ver dois chifres aqui, meio apagados. Deve ser chifres brancos, né? Porque aqui é neve, no sul do Chile. Aí é um outro rosto aqui. Embaixo a gente tem o poder executivo das trevas, que é o diabo. Você vê o manto dele grande, majestoso. Você vê meio que parece que um cachorro aqui, com os dentes afiados. Uma criatura muito bizarra, né? Ridícula. A gente vê ele aqui em cima, com esse manto gigantesco, sendo o poder executivo, né? A parte racional, o linha de frente, vamos dizer assim, tecnicamente falando. Agora a gente temos o intelectual, que foi o que mais me impressionou na forma com que tem de realismo, né? Aqui, ó. O intelectual seria esse cara aqui. Vocês estão enxergando aqui, ó? É no sul do Chile isso aqui. Aí a gente vê o formato do crânio dele, é muito alongado. Aí você vem me perguntando, é de outro planeta. Sim, eles vêm para cá se organizando porque aqui é um planeta de provas e expiações que na qual a gente está no momento, né? Momento de transição planetária, as fichas estão caindo, muita gente está despertando, muita gente está vendo, ó, tem esses tipos de pessoas mau caráter e tem pessoas de bom caráter. Tem essa divisória, a do joio e do trigo. A internet está fazendo isso, estou fazendo aqui como um portal para ensinar para vocês aqui também. É muita coisa. Eu vou entrar a profundo em 6 horas de vídeo, 1 hora de vídeo, mais pra frente. Mas o momento que eu tenho de tempo é esse aqui. Que é bom gravar no PC que se mostra muita coisa. E tem esse intelectual, que tem um cérebro grande, as características da emoção intelectual. Aqui em cima, ó. Aqui
parece ter um focinho de um dragão, né? Um draconiano, né? Esses desgraçados. E aqui embaixo tem um rosto de um demônio asiático. Você vê o nariz dele aqui e os olhos são achatados, asiático. Tem uma boca com um bigode meio longo, o nariz achatado, né? Porque é um demônio asiático esse rosto aqui. E aqui a gente tem um poder executivo, né? Que é o diabo, pelo que eu posso interpretar. E o intelectual deles, que é esse cara aqui, com a cabeça grande, o cérebro bem grande. Que aqui tem um outro rosto, que é uma espécie de alienígena também, que tem alienígenas do bem e alienígenas do mal. Isso é óbvio para qualquer um entender. O mal e o bem sempre existiu no universo. Vamos lá. Mas quem ganha é o bem, pois Deus criou o nosso universo com ordem perfeita, né? Mas a gente aprende com o caos, né? A redefinir a ordem. E aqui em cima tem outros simbolismos, né? Vamos mais para baixo aqui. Esse aqui é o poder intelectual, desculpa. Esse aqui é o poder executivo, esse que seria o cara intelectual, esses mestres, né? Da dor e da desgraça que tem o planeta, que tem as alienações. Que a gente sempre vê que no mundo existe muito mais sigilo investido, vamos dizer assim, no mundo. A gente vê a linha do tempo de Cristo hoje, né? 2000 anos, mas a gente se originou 200 mil anos na África, mas eles falam que a humanidade tem 7 milhões de anos, a humanidade em si, o Homo sapiens que tem 200 mil anos da África, então foi simplificado em um filtro gigantesco. Cristo falou que todas as religiões levam a Deus, e eles constituem falando, não, a católica, a evangélica é melhor, a umbanda é melhor, aí ficam se matando dentro das religiões, dentro do futebol, dentro das características ser negro, branco, não sei o que, pá, foge tudo da lógica. Cristo mesmo já havia falado, não, todas as religiões levam a Deus. Ele veio para trazer o amor, que o amor matematicamente é a própria matemática. Matematicamente é o quê? Organizar, trazer infraestrutura para o mundo, para todos terem oportunidade, projetos e tudo mais. Tive a Copa do Mundo, né? Tive a Copa do Mundo de uma forma bem racional, né? O pessoal só enxerga um palmo na sua frente. E como é que vai competir com o pessoal que não tem comida nem tecnologia? A gente vê mais de 700 milhões de pessoas não têm comida nem tecnologia, 123 refugiados, 123 milhões de refugiados. A gente vê mais de 300 mil pessoas ficam nesses estados de tortura, crianças, mulheres, animais. Tem fóruns dentro da Dark Web que eu posso mostrar para vocês, mas vou tentar trazer de uma forma que eu consiga trazer esses dados cada vez mais que o YouTube deixe eu mostrar. Tá, tudo bem, voltando aqui nas mídias e tudo mais, o intelectual aqui, ó, esse cara aqui, ele tem esse dragão, esse bicho feio aqui embaixo dele, que é o manto dele, que é pra gente ver que o maior poder é o intelectual, mas claro que tem que ter a consciência social, né, senão você destrói tudo, tudo é conectado, você vai ferrar com o pessoal ali e vai voltar pra você. Você vê, dentro da Europa, eles têm um maior conforto ali, Estados Unidos também, mas dentro desses lugares, por exemplo, a Europa, eles têm tudo, muito conforto, e ao mesmo tempo tem muita depressão. De todas as magias negras que fazem na África, na América do Sul, lugares pobres fazem magias negras, magias brancas, magias negras que fazem pacto com os do mal. E é emanado essas energias ruins para o pessoal que tem muito conforto, muita tecnologia e tudo mais. E mesmo tendo tudo, tem muitos pensamentos ruins, vibrações pesadas por conta disso. Tudo que faz, surte um efeito, seja pura física, para não sei o que, a gente tem que entender as coisas como um todo. Vou explicar os três aqui, aí depois eu vou para outro canto. O poder executivo das trevas, o diabo, o Beelzebub, o Satanás, como vocês falam, aqui ó, majestoso com seu manto gigantesco, com esse bicho horrível aqui, que é um bicho, um cachorro, não sei o que, bem desgraçado. Aí a gente tem um intelectual, o cérebro gigante aqui, ó, pelas características demonstra ter. Que tem uma espécie de ou cobra ou serpente, né? Serpente ou dragão, né? Temos um outro bicho aqui com chifres, sei lá o que é isso aqui, eu acho que já não faz muito sentido, mas esses três aqui, ó. Esse, o poder executivo, né? O diabo. Majestoso é a parte de retaguarda. O intelectual administrador seria esse cara aqui. Embaixo tem um dragão aqui, o manto dele. Aí de baixo ainda, temos aqui um tigre, né? Que o tigre ele é individual, ele é intelectual e forte, né? Majestoso também, que é debaixo desse cara aqui que é o intelectual. A gente vê que a intelectualidade é nossa maior arma, né? De se concretizar. A gente tem que ter conhecimento, que tudo é conhecimento do universo. Agora aqui embaixo a gente tem um alien, né? Esse alien aqui ele demonstra o quê? Comunicação interplanetária. Que é esse cara aqui, ó. Olhos aqui bem que brilham, né? Ele tem visão ampla do cosmos. Ele seria o telecomunicador. Aquele é o administrador daqui, o outro ali é o poder executivo. Esse aqui seria o telecomunicador na parte interplanetária. Vou falar interplanetário, vou falar
Fala de intergaláctica não, porque dentro de uma galáxia existe bilhões de planetas, né? Claro que pode vir gente de outra galáxia, dificilmente, né? Porque uma galáxia tem bilhões de órbitas, né? Bilhões de planetas. Aí um dos nossos planetas, planeta prisão, planeta hospício, é o planeta Terra. E aqui a gente é enviado para cumprir pena. Grande parte vem para cumprir pena, né? A maioria aqui é doente mental, fez merda no cosmo afora, enviado para cá para cumprir pena. Aqui é provas e expiações no momento. Aí a gente vai ficar preso nisso e entender os simbolismos da natureza, dos marcos históricos culturais, monumentos históricos, para entender como é que é o código de ética humano e o que a gente tem de forma a diversificar as interpretações que a natureza nos traz de simbolismo e as virtudes do passado que foram apagadas pela própria ignorância humana. Né? Então eles preveram que ia chegar essa energia pesada no planeta Terra. Chegou e a gente vê que a ignorância é um elemento periódico da nossa neurociência. Então ela sempre vai estar se repetindo, e é um padrão muito sujo ali. É um risco no disco ali muito feio, que a gente sabe, né? Que muitas pessoas têm. E aqui a gente tem uma coruja, né? Debaixo do telecomunicador, que seria esse cara, com boca grande, olhos grandes, visão ampla, vamos dizer assim. Aí a coruja com olhos pequenos. A coruja seria a visão, né? Com a boca grande aqui, não sei se é a linguinha dela aqui. Tá, esse aqui é o simbolismo de uma das peças do tabuleiro da geopolítica tridimensional. Lembrando, o tabuleiro é o planeta Terra. Os monumentos históricos, simbolismos da natureza e tudo mais, são a forma que a gente possa interpretar o mal e o bem. Porque aqui é provas e expiações. Quando você olha para o planeta, você vê a infinita forma com que tem a física moderna, a física clássica. Tudo que há na biologia, química, astronomia, a forma a se interpretar, geologia, psicanálise, né? Psicanálise, a forma psíquica é o quê? A junção da psicologia com a espiritualidade. A forma que tem de criatividade, a forma com que tem de forma lúdica trabalhar, de forma intuitiva, como se fosse um jogo, mas não é qualquer jogo, isso que eu estou trazendo aqui para vocês. A forma a se trabalhar de forma intuitiva, né? Como a gente vê daqueles que são médios, como Allan Kardec, Chico Xavier, entre outros, e tudo mais, né? Esse aqui é um dos índices, né? Que é muito realista. Se você parar para pensar, é extremamente realista. Pois é muito realista. E claro, olha o tamanho do planeta Terra, né? Com uma atmosfera tão rica, quando a gente vê a luz do Sol, o seu reflexo na água, em diamantes, em outros cristais, a gente vê a engenharia dentro da modificação genética, a transição, o que o computador consegue trazer de geometria transitória de informações dentro dos cálculos quânticos, né? Tudo mais, as matérias que estão a se criar, a forma a se interpretar a matéria escura, que é a matéria do buraco negro, tecnicamente falando, é a forma que eu afirmo no momento. E é isso, né? No momento que a gente tá, a gente não enxerga outras civilizações. Por mais que exista. Ó, deixa eu ver se não vai cortar o vídeo. Se cortar, eu vou parar por aqui, porque não tem como. Aqui do lado, vai, ó. Não cortou o vídeo, graças a Deus. Ah, é aqui mesmo. Vai, filho, vai, recarrega. Aqui dá pra ver, ali dá pra ver o planeta Terra, aqui dá pra ver as estrelas, as galáxias, mas não tá carregando. Eu acho que não tá carregando porque eu tô gravando o vídeo. Mas depois eu vou trazer com maior aptidão as constelações e tudo mais, pra gente interpretar e não parar por aí. É isso, pessoal. Tamo junto aí. Amo todos vocês e sou o professor das leis, do Código de Ética e das Forças Gravitacionais, das trevas e da luz. Eu venho aqui como um farol a trazer para vocês essas pequenas vertentes. O pessoal fala, faz vídeo menor. Eu falo até rápido, né, para conseguir trazer um filtro eficiente para o pessoal que trabalha para aqui não sei o que quebrar o galho comigo. Se você gosta da minha explicação, a melhor ajuda que você faz, logicamente, é compartilhar meu canal. Tem o meu Instagram e tudo mais. A gente tem que quebrar as barreiras linguísticas com a Ásia, né? Com outros países para não sei o que. A forma com que a gente consiga entender os mecanismos das trevas do governo oculto, do sigilo que tem na Dark Web pro tráfico humano. Tudo que tem de desgraça, né? A gente vê. Esses que não vão a quebrar a alienação, que se começa a quebrar e falar a verdade, o governo vai tentar te destruir, as facções, as pessoas vão tentar destruir. Mas no Brasil é um pouco mais rico, né? Porque a gente não tem padrões fixos, né? A gente tem uma curiosidade, uma criatividade maior. Graças a Deus. Ao mesmo tempo que a gente é burro e inteligente também. A gente tem uma criatividade grandiosa, né? Isso que outros países são fixos à matéria, se fodem, né? Porque são inteligentes na forma das circunstâncias de se calcular. Mas existe muito mais. A gente tem literatura, a gente tem filosofia, a gente tem uma porrada de coisa. Mas o Brasil é rico em quesito de criatividade, vamos dizer assim. Só precisa articular melhor, estruturar suas estruturas dialéticas, né? Dialéticas para a gente conseguir se expressar, que nem eu faço aqui em vídeos maiores, como eu falo, palestras, ensinamentos internacionais. Eu quero ser professor interdisciplinar internacional. Aí no momento que eu só consigo gravar em português e inglês, são as línguas
fáceis, porque eu nasci no Brasil e inglês é a língua mais fácil do mundo. Eu estou aprendendo chinês, eu quero dar aula com tamanha aptidão, 6 horas de aula, 6 horas de palestra ou 1 hora de aula. É interessante, 1 a 6 horas, bastante tempo, dar aulas em chinês, russo e árabe. Só assim eu vou conseguir descansar bem. Claro que tem o francês. O francês ele é de tamanha importância na forma do contrato internacional, direito constitucional, que é a primeira faculdade que eu quero fazer é direito constitucional, a segunda é física quântica, a terceira é geologia. Eu quero ter, no mínimo, doutorado nessas 3 áreas no momento. Então é isso aí, pessoal. Eu vou gravar aqui treinando bastante, trazendo a adrenalina, a aptidão física, a parte intelectual, tudo, né? É como eu falo, meu avatar aqui na Corre Encarnei aqui na América do Sul, eu não sou branco nem preto, sou do tamanho de uma mulher, mas no corpo de um homem. Vocês veem meus vídeos aí, é isso aí. E tamo junto e a maior ajuda que você faz é compartilhar. Se gostou, eu tenho um grupo de política também, né, no WhatsApp aqui, que eu junto uma comunidade. Se você ama política, se você respeita a lógica política, não só desses políticos do PT, do Bolsonaro, esses lixos do que... Vamos falar do Partido Missão, que é um orifício de luz que a gente tem. Claro que vai aparecer muitas outras pessoas que estudam pá, vão aparecer na internet, a gente vai conectando os pontos. Gosta da parte de linguagem. Sendo de forma simples para você, se você ama política, se você ama o mundo espiritual, essas 2 áreas, você já pode ingressar no meu grupo de política. A gente vai ter visão ampla, não só da forma que a gente consegue trabalhar com a matéria, com a administração, gestão tributária, a redistribuição geológica, né, para que haja um esqueleto dessas 2 áreas a trazer para as escolas, para as crianças interpretarem. As crianças que eu falo, desculpa, adolescentes do ensino médio, entre outras faculdades, outros lugares, diferentes zonas de estudo, para a gente conseguir equilibrar as coisas, romper as barreiras linguísticas, né, para a gente conseguir se comunicar com a Ásia, com outros lugares também. Eu foco agora no chinês, respeitando a geopolítica, já que eles têm o controle, né, eles estão na retaguarda, vamos dizer assim, e o jogo vai virar. Mas a gente vai ver como é que funciona isso aí. Agora vocês falam, os Estados Unidos, que vai ser os da retaguarda a nos introduzir tecnologia extraterrestre, eu acredito que é o Japão. Os Estados Unidos é o caralho, você tá entendendo? Mas claro, como é um lugar globalizado e famoso, se encaminha bem. Mas o certo seria o Japão, pelo menos isso é na minha convicção. Tamo junto aí, pessoal, e compartilha para me ajudar. Valeu!